Sejam bem-vindos a este episódio do DAZN F1. A 7ª temporada do Drive to Survive já está disponível para todos os que quiserem visualizar. Nuno Pinto, Henrique Chaves, bem-vindos meus amigos. Nuno, começo já por ti. O Drive to Survive veio pintar a Fórmula 1 um bocadinho como este carro do Fernando Alonso, de cor-de-rosa? Eu acho que uma mistura. Tem uma parte claramente cor-de-rosa e depois tem uma parte muito scriptada, muito propositada para criar ali conflitos. Para mim, e tenho que confessar que desde a temporada 3 que não vi as outras, não vi na totalidade, fui vendo uns episódios pontuais que me iam dizendo que valia a pena ver ou que chamava a atenção, ou porque se referiam à Aston Martin ou ao Lance, apesar de ter havido poucos. Por isso não penso que e pelo que falei com mais gente que viu, mantiveram um bocadinho essa linha de criar ali histórias, algumas delas que nós estando lá dentro sabemos que são completamente fictícias, de rivalidades para tornar interessante a narrativa, mas que na realidade elas não são exatamente assim. Por isso eu acho que eles, como um produto de ficção, nós não podemos ver o Drive to Survive como um documentário. Eu acho que temos que ver como um produto de ficção e de entretenimento. E para isso criam uma parte muito cor-de-rosa misturada com uma parte mais entusiasmante, com mais a promoção de algumas batalhas, de alguns conflitos que não são fidedignos e não são exatamente como aconteceram na realidade. E pintam isso tudo com... depois eu acho graça nos que eu vi, pintam isso com rádios de momentos que não são os que estão minimamente com a imagem. Eu acho muita graça que eles fazem sempre um radio check, já estão eles na grelha para arrancar, não é? Sim, na grelha. Já fizeram a volta da instalação. Exato, nos últimos 5 semáforos vermelhos fafazem sempre um radio check, é completamente irreal, e depois vão escolhendo algumas rádios para pintar alguma dessa narrativa. E eu lembro-me de algumas comunicações de rádio que não têm nada a ver com aquele momento. Agora, para quem não vê os grandes prémios integralmente, aquilo mistura-se tudo e faz ali um embrulho e resulta. Para o novo fã, eu acho que resulta. Para quem segue a Fórmula 1 há mais tempo, eu acho que só a primeira temporada é que foi realmente interessante, porque ninguém sabia bem o que é que ali ia sair e saiu tudo mais natural. A segunda e a terceira já pioraram um bocadinho e a partir daí eu acho que é tudo um bocadinho forçado. Eu agora deixo-vos a opinião, mas lembra-me depois que há um episódio que eu estou muito curioso para ver nesta temporada, que esse vou ver de certeza, porque assisti à gravação e quero ver como é que eles montaram aquilo. Já não é a primeira vez que assistes a uma gravação, até porque tinha acontecido, por exemplo, em Portimão, ou depois do Grande Prémio de Portimão, na altura foi a segunda temporada que foi a terceira temporada que foi em 2020, porque o Drive to Survive começa com a abordagem à temporada de 2018. Recordo muito bem, porque nós em 2019 trouxemos muito dessa emoção que vinha do Drive to Survive. E já vamos trazer aqui alguns números para cima da mesa. Henrique, o título deste episódio é um bocadinho como que faz sentido continuar com o Drive to Survive? Eu acho que sim. Lá está, são públicos diferentes. Aquele público de Fórmula 1 vê as corridas, as 24 corridas. Se não vir uma ou outra também não se perde grande coisa, mas... Ou se calhar puxa atrás depois. Exatamente, ou seja, há sempre forma de ir buscar essa informação. Mas acho que o Drive to Survive vai buscar outro público e nós estamos a ver do género. Faz sentido para o público de Fórmula 1 aquele conteúdo? Se calhar não faz, como disse o Nuno. Entra um bocadinho de ficção, vão pintar com coisas que não faz grande sentido, coisas desfasadas. Se formos ver mesmo os episódios, não é época de Fórmula 1, vão buscar um resultado ao final, depois puxam para trás, ou seja, nada disso tem um seguimento, mas obviamente para o público que vai ver aquilo, a ficção é interessante. Agora temos que pensar também do lado das equipas da Fórmula 1, o dinheiro todo extra que pode ir buscar com um público que não vê a Fórmula 1, vê o Drive to Survive, consegue ir buscar na mesma dinheiro a sponsors, tudo isso. E na minha opinião, para a Fórmula 1 continuar a crescer, e a verdade é que tem crescido muito nos últimos anos, também um bocadinho com base no Drive to Survive, acho que faz todo o sentido continuar. Agora, se eu vou ver ou não, se calhar não vou ver, porque gosto de ver as corridas no cru, ou seja, não gosto de ver no pós tudo editado. Mas aconteceu um episódio particular.
mas aquele rádio não é dali, é de outro episódio. Ou seja, não, nesse aspecto, eu como fã de Fórmula 1 não vou ver com os olhos, se calhar que a maioria com das os pessoas mesmos vai ver. olhos, não Sim. é? E falta a espontaneidade. Eu acho que o que foi muito interessante e muito inovador e diferente Da Season 1. da Season 1, da primeira temporada, é que ninguém, como nós não sabíamos, toda a gente do paddock não sabia o que é que estava ali bem a acontecer, apanharam coisas mais espontâneas e mais naturais de toda a gente. E isso trouxe, se calhar, uma parte que era muito interessante. Mas também criou alguns problemas. E criou alguns problemas porque toda a gente que apareceu naquela série sabia que no ano a seguir ia aparecer daquela maneira, então começam-se a proteger muito mais. E deixa de haver naturalidade. Isso é que é evidente que há ali várias cenas em que estão a discutir o contrato e vê-se que aquilo é uma conversa e diz, ok, agora nós vamos filmar vocês, o piloto tal a discutir o contrato com o time principal. Ou a cena, lembro-me do Toto a anunciar ao Russell que ele ia para a Mercedes. Aquilo não foi nada natural, porque até, como tu estavas a dizer, em termos de temporais, aquilo não aconteceu naquele fim de semana. Eu lembro-me de ver essa imagem, que é o Toto a falar com o Russell em Zandvoort, porque consigo perceber onde é que é, porque é o paddock, e aquilo já tinha sido acordado umas semanas antes. Por isso, a Netflix, como produção, também começou a ter uma influência maior junto das equipas, a dizer, nós queremos filmar este fim de semana por causa disto. E queremos ter acesso a esta pessoa, a esta e esta. E depois as equipas dizem, não, isso não. E há ali uma negociação que depois, tu, se souberes o que aconteceu, quando vês depois a série, percebes as escolhas e porque é que há umas equipas que estão mais, outras não. Depois já, óbvio, também sabes e consegues perceber perfeitamente quem adora estar no Drive to Survive e quem está-se completamente nas tintas para aquilo. Mas aconteceu que o Max disse... Durante... Russell, não não só, há mais personagens. O Christian Horner adora. Não é? Adora. O Gunther Steiner foi uma das personagens que viveu aquilo, à conta daquilo. Exatamente. Viveu à conta daquilo. Agora, tu depois vês essas coisas e começas a perceber, para nós que estamos por dentro, acho que não serve. Por outro lado, não podemos... Não, é inegável que trouxe muito público novo. E isso tem um valor incalculável. E então, se pensares no mercado asiático, no mercado dos Estados Unidos, o efeito Drive to Survive é brutal, especialmente nos Estados Unidos. Estados Unidos, é a partir daí que os Estados Unidos passam para um segundo grande prémio e um terceiro grande prémio. Sim, e o interesse, e o número de espectadores, e até... Eu lembro-me, em 2017, 2018, no ano do Covid novo, mas nesses anos nós irmos a Austin. Havia público na corrida, mas metade do público ia para os concertos, outra metade é que ia para a Fórmula 1, mas tu andavas à noite em Austin, no centro da cidade, e ias jantar e ninguém, qualquer piloto... E se calhar a maior parte eram mexicanos por causa do Sérgio Pérez. Exato, também. Mas à parte, se calhar, do Pérez e do Hamilton, todos os outros podiam andar na rua completamente despercebidos. E agora é totalmente o oposto. E o fã americano é mais entusiasta e numa maneira muito positiva, mas já não podemos ir jantar fora com um piloto, porque senão toda a gente nota quem são. Agora, isto tem muito valor. Para mim, a grande questão é todos os novos fãs que se foram atraídos para a Fórmula 1 pelo Drive to Survive são bem-vindos. Não há distinções. Bom, agora, o que é que seria bom, na minha opinião, é que aqueles que se interessaram com o Drive to Survive e depois fizeram o salto e começaram a ver mesmo as corridas e começaram a ler... mais coisas, mais revistas especializadas, a ouvir mais podcasts, a interessar-se. Ver documentários, ver corridas do passado. Exatamente. De fazer essa transição de fã da novela Drive to Survive para se interessar e tentar conhecer mais do desporto, ótimo. Isso é um ganho absoluto. Aqueles que ficam só como fãs dos personagens do Drive to Survive. Daquela novela, não é? Daquela novela, sem nenhum... Sem desprimor. Os que ficam só tornam-se um bocado aqueles fãs são fãs daquele personagem. Mas é isto. Temos esse lado e temos aquele fã. Rede social. Exatamente. Exato. E temos aquele fã que. Mas é isto. Demora tantas voltas. É assim tanto tempo. E onde é que estão os rádios? E onde é que está isto? E onde é que está aquilo? Que é o tal lado de show e de telenovela que o Drive to Survive trouxe. Tu falaste aí do aumento da audiência. Por exemplo, dados do Reino Unido. Antes do Drive to Survive, 20% na faixa etária entre os 18 e os 19, 20%, isso é que é muito importante. 20% viam Fórmula 1. A partir do Drive to Survive, 31% passaram a ver Fórmula 1.
Isto são números que são públicos, que foram publicados, por exemplo, pela Black Book Motorsport, mas há também outro dado que é bastante curioso. 63% dos viewers, ou seja, das pessoas que viram, pelo menos a temporada 1 do Drive to Survive, temporada 1 não entrou nem a Mercedes, nem a Ferrari. E depois entraram. Porque perceberam que havia ali também um lado de marketing e um lado onde podem buscar mais, onde podem buscar marcas, onde podem buscar público, onde podem ir buscar adeptos. Não, e temos pressão dos patrocinadores dizer porque é que só apareceu um episódio? A exposição. É porque é a exposição. 63% destes viewers, destes telespectadores, se assim poderemos dizer, viram pelo menos 3 episódios de seguida. Ok. Eu confesso que na temporada 6 não vi sequer a temporada toda, porque também lembro-me, por exemplo, de um episódio que há com o Norris, em que estamos a discutir o arranque de temporada e depois vão buscar uma entrevista que ele dá no paddock da Austrália, e nós, conhecendo os paddocks, sabemos que as coisas são tiradas do contexto, mas também consigo perceber que há ali o lado de show. E se calhar para esta 7ª temporada, aquilo que todos nós vamos querer ver é Hamilton. Quando o Hamilton anuncia o Toto Wolff, embora não seja totalmente verídico, tu já sabes qualquer coisinha. Tu já sabes qualquer coisinha. Henrique, mas há este lado, e obviamente estamos aqui a olhar para uma das figuras, para o Gunther Steiner, mas temos também outros formatos que entretanto se foram abrindo. Por exemplo, este ano vai sair o filme da Fórmula 1, já vamos falar sobre isso. Saiu a série do Ayrton Senna, a mais recente. Há séries mais documentais, há séries um bocadinho mais a puxar este lado de telenovela, mas o Drive to Survive continua a trazer público novo para a Fórmula 1. Sentes isso, ou sentes que agora temos o público que só vê o Drive to Survive e o outro público que vê a Fórmula 1? Não sei se traz mais público ou não. Eu acho que trouxe muito público. Obviamente que cresceu bastante nos primeiros, diria, 2-3 anos, e é capaz de ter estabilizado, não seguiu os números. Se vai trazer mais ou se vai continuar a trazer mais, não sei. Eu acho que muitas das pessoas, se calhar, que não ligavam à Fórmula 1, até podem ouvir amigos a comentar e o Drive to Survive, a Fórmula 1, porque não vão comentar se calhar só o Drive to Survive, vão comentar e a Fórmula 1 mesmo giro, mas porque só vir o Drive to Survive. E essas pessoas, se calhar, não vão começar pelo Drive to Survive, vão começar por ver a Fórmula 1, ou pelo menos assim eu espero. Mas acho que o que poderá trazer extra será pouco, com o seguimento da novela Drive to Survive. Agora, e falavas há pouco do filme que vão lançar sobre a Fórmula 1, isso poderá, creio eu, trazer ainda mais. Sim, claramente. Sobretudo porque traz uma figura como o Brad Pitt, o primeiro piloto de Fórmula 1 aos 61 anos, e é se calhar o ex-libris, ou um dos ex-libris desta temporada, na qual a Fórmula 1 marca os 75 anos, que é o lançamento do filme. Está previsto para meados ali para a primavera, verão, vamos ver também quando é que chega a Portugal. Tu assististe a gravações deste filme? Já te estás a rir? Sim. Não, eles nos últimos 2 anos têm estado no paddock connosco durante várias corridas, principalmente nas europeias. Acho que por uma questão de logística é muito provavelmente mais fácil, mas estiveram também em algumas corridas fora, sendo a 11ª equipa e estando no paddock, e eu acho que é mais um passo. Eu acho que é importante haver um bom filme sobre Fórmula 1. Há muito poucos. Do meu gosto, só o Grand Prix original da década de 70, que é extraordinário, mas é um filme de corridas. Tem um bocadinho ali da história, mas é um filme puramente de corridas, e eu acho que é extraordinariamente bem feito, e aí é um marco no cinema, até pela maneira como usaram câmaras on-board, e que basicamente era um cameraman pendurado no carro a filmar, coisa que agora temos uma tecnologia completamente diferente, mas houve esse filme bom de corridas. Depois há o Dias de Tempestade, que é sobre a NASCAR, umas corridas muito particulares, que é um filme de entretenimento, mas ele na NASCAR, para ultrapassar, metia uma abaixo e acelerava. Sim. Coisa que não é bem assim. Não é bem assim. Para o ano nunca se sabe. Para o ano nunca se sabe. Mas olhávamos para aquilo e diz, pronto, ok. E depois houve o Rush, que conta a história do James Hunt e do Niki Lauda, e eu acho que esse filme também é bom, apesar de não ser sobre corridas só, é mais pela história da rivalidade dos dois, mas como foi feito, baseado e com uma colaboração muito estreita com a família Lauda e com a família Hunt, eles
tiveram o cuidado de que a história fosse o mais parecido com o real, com os acontecimentos reais possíveis. Mas são basicamente esses dois filmes que até hoje retrataram o mundo das corridas. E eu acho que isto, vamos ver o resultado final. É óbvio que vai haver ali muita fantasia. Os carros que o Brad Pitt, há imagens, eles tentaram seguir muito o estilo Top Gun, em que eles também puseram os atores dentro dos caças, obviamente não a pilotar, mas para ter as expressões, e aqui aconteceu mesmo. Mas os pilotos pilotaram mesmo os Fórmula 1, que não eram realmente Fórmula 1, mas usaram depois pilotos profissionais para algumas das cenas de roda a roda. O Hamilton é um dos produtores deste filme. Sim, tem esse interesse e eu espero que não seja um produtor só, e não sei qual é o caso, mas espero que não seja só um produtor que investiu e que vai querer o retorno, mas que tenha sido mais um consultor para dar realismo às cenas e ao filme. Eu li que ele tinha dito, por exemplo, pormenores, tirar as luvas primeiro, só depois o capacete, porque acho que não há nenhum piloto que tire o capacete com as luvas. Ou que ponha as luvas primeiro e depois ponha o capacete, porque é muito difícil aportar. Exato. Acho que é esses pormenores que ele poderá ter. São os pequenos pormenores que depois fazem diferença. É o que faltou no Dias de Tempestade, no Days of Thunder, porque se tivessem perguntado a um piloto, ele dizia, nós não reduzimos, não metemos uma abaixo nas ovais. Principalmente para ultrapassar no condar. E espero que esses detalhes estejam limados no filme. E, ao mesmo tempo, que traga o que trouxe o Drive to Survive. E há bocadinho eu esqueci-me de dizer isto, mas tu referiste com os dados que tens, trouxe muito público, muito mais jovem. E muitas mulheres. E muito público feminino. E muito desse público feminino que eu já fui vendo depois nos anos seguintes, tornaram-se fãs de corridas e vão aos grandes prémios para ver as corridas. E não é fã do piloto A ou do piloto B. Pode ter, mas claro, estão lá para ver a corrida. E isso é um prémio, isso é uma vantagem incrível do Drive to Survive, e que espero que com este filme Hollywood, se bem que agora já Hollywood, Netflix, Amazon já se começa a misturar tudo um bocadinho, mas não deixa de ser um filme de cinema, acho que vai trazer ainda mais público novo, que não é aquele que só vê as coisas com as... como é que se diz? Como é que se chama? Netflix, Amazon... nos streamings. Sim, nas plataformas de streaming. Nas plataformas de streaming, mas espero que seja um filme gravado, e sei que é gravado em alta qualidade, que vá ser um bom espetáculo para se ver num ecrã gigante de cinema, e que depois toda a gente que traga mais público diferente, e esperemos que esteja tão bem feito que depois esse público queira ir ver uma corrida ao vivo pela primeira vez. Eu acredito que quem vai depois a uma corrida, e se a corrida, se não for uma daquelas chatas muito com mau tempo e com más condições, quem vai ver uma corrida de Fórmula 1 apaixona-se pelo desporto e depois continua a querer saber mais. Se for assim, tudo bem. Vamos ver agora. Já eu vi algumas das cenas. Vamos ver a cena do Brad Pitt a cair na reta da meta. Não sei como é que eles vão meter aquilo ali enquadrado, o que é que lhe terá acontecido, mas há coisas que estamos curiosos para ver, não é? Mas os pilotos todos tiveram interesse. E isto é uma parte boa, desculpa que me estou a alongar. Não, sem problema. Mas os produtores, os atores, o realizador, antes de começar a gravar, reuniu-se com todas as equipas e quis conversar com todos os pilotos e saber o que é a opinião deles. Isso logo porque aí este é um filme, positivo. é um filme que é uma parceria entre a Amazon, a Apple sim, e a Fórmula 1. É a própria Fórmula 1 que aqui começa também a desenhar este filme e que pede este filme. Lá está, é preparar os 75 anos. E também a vontade de Lewis Hamilton, pós-carreira, se calhar dar ali um toquezinho. E não só, e os novos donos os novos, que já não são assim tão novos, mas a Liberty Media ser dos Estados Unidos da América, no topo da hierarquia da Fórmula 1, dos departamentos mais importantes da Fórmula 1, estão cada vez mais americanos. O Nuno se calhar consegue confirmar isto, mas foi algo que percebi agora numa conversa em que nós estivemos, em que estiveram algumas destas pessoas que são cada vez mais americanos, que vêm para montar todo este show. E houve aqui, eu acho que o Drive to Survive é se calhar aquele que para nós, adeptos das corridas e de Fórmula 1, marca o início de uma nova era de produções. Mas acho que houve antes com o Sunderland Until I Die, e acho que é aí que as plataformas de streaming percebem mexer com a emoção das pessoas, e é daí que depois nasce o Drive to Survive. Mas, por exemplo, e apanhar os personagens. Sim. Tu tens, bem ou mal, tens acesso ao personagem piloto muito mais no Drive to Survive do que tinhas até então. Sim, claro. Até porque mostraram a parte fora corridas de alguns pilotos. Isso é uma coisa que o público queria muito, e foi bom, foi positivo.
E eu acho que nesse aspecto tu tens razão. Os americanos sabem transformar o desporto em entretenimento muito bem. Melhor do que qualquer outro. E nesse aspecto há que lhes tirar o chapéu, porque conseguem fazer isso muito bem. E houve muitas melhorias da Fórmula 1 nesse aspecto, até do entretenimento total. De tudo. Eu, por exemplo, eu não gosto de estar na grelha e ter a música em altos berros. Eu não gosto. Mas, por calhar, a maior parte da malta que está ali fica entretida com aquilo, naquele momento. Mas repara, tu agora também vais ao estádio do clube que apoias. Também não gosto. E também não gosto. Mas também lá está, e o jogo de luzes, detesto, porque faz tudo parte deste espetáculo. Sim, mas por exemplo, depois tu vais ao Grande Prémio do Japão e não há disso e tens ali os fãs o dia inteiro a apreciar um pequeno barulho de apertar a roda. Tens aqueles DRSzinhos nos capacetes. Eu gosto mais disso, mas eu entendo que não sou eu o público e há que captar novo público. Público como eu, está lá. Mas até no Japão, os americanos percebem isso e se calhar não fazem. Exato. Mas é isso. Nos Estados Unidos, vamos ver, qualquer desporto lá é um espetáculo para eles. Vão à procura disso. O fã tem que ter aquela emoção para aquilo que está a acontecer. Eles conseguem trazer isso e por isso é que também tem estado a crescer bastante. Sim, eu já tive a sorte de ir a jogo da NBA, a jogo da NFL e aquilo... É um show. E alarga-se e há tudo, não é? É muito diferente do que ver um jogo de futebol na Europa. As condições para o fã e tudo o que está à volta daquele evento e é isso que acontece um bocadinho na Fórmula 1. É mesmo montado para isso e é muito interessante. Agora, em termos de séries, eu acho que o Drive to Survive foi caindo. Mas como não foi caindo em termos de audiência... Porque já não há tal de espontaneidade. Não há. E mesmo os pilotos, tu vês ali, e conhecendo alguns, vezes eles até entre eles gozam às vezes o que é que foi aquilo, não é? Aquilo só vem para o Drive to Survive, não é? Pá, e essas coisas perdeu um bocadinho. E depois tu falaste no Sutherland e depois há o All or Nothing com as equipas de futebol também com um acesso brutal que nós vemos aquilo e vemos aquilo parece mais um acesso que na Fórmula 1 não há, porque ainda há muito secretismo, tu não vês muito das coisas mais internas da equipa que eu gostava que o público pudesse ver. Não há pessoas dentro. Por exemplo, nos balneários não há pessoas, há câmaras que são colocadas. Aparentemente foi por isso que o Klopp saiu de Liverpool, por essa abertura. Que já não queria. Exatamente. E por isso, transpondo para a Fórmula 1, pode também haver futuramente essas exigências, ou seja, eles começam a perceber que foi muito bom durante uns anos, cresceram bastante, mas se calhar já não é por aí o caminho de certas equipas. Poderá acontecer também. Sim. Não há, mas tens toda a razão. E há equipas que já disseram, olha, eu nesta temporada não quero estar porque queremos ter um ano de sossegado, não interessa, e não queremos estar aqui com preocupações, nem queremos ter ninguém dentro das nossas boxes. Isso aconteceu. Ou aquilo que eu dizia, os produtores da Netflix a dizer, não, nós vamos vos meter num episódio, mas só se a pessoa X andar com o microfone 48 horas. E nós temos nem pensar. 48 horas. Podia ser muito interessante se não houvesse esta cultura também de não se pode dizer nada, porque se não houvesse esta cultura de cancelamento também que existe atualmente e que está tudo muito sensível, eu digo que era capaz de ser muito interessante. Tu punhas alguns personagens dentro das equipas, não só os pilotos, mas outros sem filtros. Punhamos o Nuno. Eu microfone. Mas acho que vocês podem imaginar a quem é que eu estou a imaginar com um microfone durante um fim de semana de Grande Prémio. Seria um conteúdo brutal. Era ótimo. Mas esse já é para o hardcore fan. Mas não ias poder depois, porque depois há expressões de marcas, há pressões de patrocinadores. Uma coisa que aconteceu foi na primeira temporada eles andavam por lá a gravar e nós não sabíamos. Sim. A partir daí, quando viram o que aquilo era, departamentos de relações públicas, os nossos departamentos de comunicação e mídia e marketing já se meteram ao barulho. E isso desvirtua, não é dizer que está mal, mas desvirtua, porque já tornas tão corporate e tens um peso tão grande, já tens de ter cuidado. Tu, se fores da Ferrari, da Aston Martin, empresas cotadas em bolsa, tens de ter cuidado com o que dizes. Com o que dizes e com o que vai sair. Sim. E depois isto acaba também porque as equipas recebem os episódios antes e censuram algumas partes, e há ali negociações, podes pôr isto não podes pôr, não, nós queremos mesmo pôr isto, mas tens que cortar isto e tal. Eu lembro-me que houve uma situação com o Lance quando partiu os pulsos, que o Norris e o Sainz estão-se a meter com ele e dizem uma piada entre rapazes. O que é que tu podes fazer com os pulsos assim? E aquilo deu uma escandaleira, aquilo andou-se ali um mês a decidir o que é que se podia pôr e o que é que não se podia pôr, e era uma coisa que tinha imensa piada.
imensa piada se fosse natural e se não houvesse esse problema. E Porque, se estivéssemos num mundo mais aberto? Aberto, porque um provoca e a resposta do lance é muito boa, mas nos dias de hoje não se pode. Mas aquilo é que são eles no natural, mas isso não é o que nós vemos. E depois tens malta que está mais predisposta a atuar para as câmaras. O Ricardo era... não, o Steiner também muitas Exato, vezes é um ator. É um ator. E depois o pessoal que fica só naquilo acha que os conhecem. E não é. Aqueles não são as pessoas reais, são os personagens que são ali criados. Isso é um bocadinho... Tenho um bocadinho de pena nessa parte, mas... É o que é. É o que Faz é. parte, é o que faz é. parte deste show. Logo depois do Drive to Survive tivemos também algo parecido que o MotoGP tentou fazer, fez... A coisa não correu particularmente Não bem. resultou. Ficou E pela o público primeira é temporada diferente. e o público é muito diferente. diferente. Mas depois tivemos a série do Schumacher, tivemos também já documentário, não é? um documentário bom. um documentário. Tivemos também o documentário do Ayrton Senna e entretanto temos esta série chamada Senna, que deixou alguns britânicos e alguns ex-pilotos atuais comentadores muito zangados e chateados com a forma como foi retratada, mas é uma série que transpõe aquilo que é praticamente a realidade, ou é uma série muito feita à imagem de pintar o Ayrton Senna? Assim, eu não vivi na altura, portanto é difícil saber se pinta ou não exatamente, ou se também tem ali aquele fator ficção. Vi os dois. Sempre um fatorzinho de Claro, ficção. e tem que haver um bocadinho, mas vi a série, vi o documentário e eu pessoalmente gostei mais do documentário, até porque tinha imagens reais da época. Pois, foi aí que eu parei no documentário. E aqui é tudo muito feito, bem feito, e há que realçar isso, bem feito. Mas agora respondendo, se calhar o Nuno responde melhor, se retrata exatamente aquilo que foi na época, mas gostei dos dois. E voltando aqui ao assunto, traz público ou não à Fórmula 1, eu acredito que possa trazer, mas também conheço várias pessoas que dizem, depois do Senna, eu nunca mais liguei à Fórmula 1, não perderam aquela paixão. Mas ainda há quem diga isso. Ainda há quem diga que depois do Ayrton Senna... São os da minha idade. São os da minha idade e mais velhos. Ainda há. Mas vem. Mas vem. Eu acho que Agora, eu também estava. entendo que não há, pode não haver nunca mais. Eu não acredito nisto, eu nunca mais vi nem nunca mais liguei. Não ligam tanto e não têm um modelo. É que nós não podemos esquecer, o Senna naqueles anos era se calhar o desportista globalmente mais conhecido e nós transpomos para a nossa realidade português, falar português, Brasil, Portugal, há uma ligação muito próxima e era um personagem muito marcante e tinha muitos fãs, como é óbvio, dentro da comunidade que fala português. Eu sinceramente gostei da série. Gostei muito até. Eu também. Gostei muito da série, gostei muito do documentário. Gostei da série, uma parte tu dizes, eu gosto da mistura das imagens reais com depois o que eles gravaram. Acho que resultou bem. O que eu gosto, há imprecisões. Toda a gente sabe que aquele circuito que aparece ali não é Snetterton como aparecia. É na Argentina. Pá, seja onde for, Snetterton é que não é de certeza. Não é. É o Ayrton a ligar o carro. Tem imprecisões. Pois, essas A são... das fitas. Sim, do radiador. Do radiador. Não, essa é irreal. Chegar às fitas. Espera aí que eu vou só aqui muito tirar bom. a fita. E depois temos... Eu que estive no Estoril em 85, 86, 87, aqueles anos todos em que fui como espectador, tu vês, há coisas do Autódromo de Estoril que não estão bem feitas, mas isto é para nós. Eu acho que não desvirtua. Pode chatear, a mim também me chateia ver a torre a torre do autódromo não é aquela que lá estava, as boxes não eram aquelas que lá estavam, pá, mas isso é para nós, para nós, e que estivemos lá, queríamos aquilo tudo perfeito e está muito perto de ser perfeito. Por outro lado, há aquela história do campeonato do mundo aqui no Estoril também, de karts, de kart que diz que ele ganha e que depois não é campeão. Não, os regulamentos já eram assim, era o somatório das mangas, por isso não foi que ele foi campeão e depois lhe tiraram, não. Mas pronto, isso faz parte do script para tornar aquela personagem má, que é o Balestre neste caso, e que tem graça. Eu acho que tem graça, não me choca a ver essas imprecisões. Por outro lado, o que eu gostei muito foi rever, porque é a década, são as 2 décadas mais importantes para mim em termos de fã, de Fórmula 1 como fã, ver ali o final do meio 80 e os 90, ver os carros extraordinariamente bem feitos, os fatos, os capacetes, todos esses detalhes de tentar transpor-nos para aquela geração, para aquela época, para aqueles momentos.
acho que está muito bem feito e acho que está muito bem conseguido e é até às vezes comovente, porque tu traz-te memórias de períodos muito marcantes para nós como fãs. Por isso eu acho que está bem. Acho que dá acesso a muito... Eu achava muita graça a muitos daqueles miúdos pilotos, assim um bocadinho como o Henrique. Ele disse logo, eu não vivi. Mas há muitos que dizem, quem é o teu piloto preferido? É o Senna. Eles nunca ouviram. Nem sabiam nada. Acho que é muito... Isso pode ser giro, esses pilotos que não tinham conhecimento do personagem. Foi um personagem que teve muito peso, até porque ainda era uma altura que podia dizer o que pensa. E houve conferências de imprensa do Senna que são lendárias. E algumas encontram-se no YouTube. Exemplos de como deviam ser as conferências de imprensa atuais, em que ele falava o que achava abertamente contra tudo e contra todos. O Ben Sulayman não gosta muito dessa. Exato, não ia apreciar. Se eles virem, tanto no documentário como aqui, há muitas coisas que estão muito bem retratadas. Aquela reunião do briefing em 90, depois do que aconteceu em 89, dele se levantar, isso há imagens reais dele ficar chateado e se levantar. Isto está no documentário. Sim, e isso pode trazer mais conhecimento das gerações mais novas sobre o personagem e o que era e como lidou, e não é que fosse um santo nem um exemplo, muito pelo contrário. Era um racer. Era um racer dos mais duros. Quando falam agora dos atuais que são duros, o Senna às vezes levou a extremos numa altura em que a segurança não era tão grande como era atualmente. Essa parte eu acho que está muito gira, está muito bem feito. O personagem é muito bem escolhido, o ator. Ele a falar inglês, a primeira vez que eu o ouvi, sentar a ver a imagem, parecia o Senna a falar inglês, apanhou muito bem o sotaque. Acho que nisso está muito bem feito. Acho que por momentos estás a ver a série e estás-te a esquecer que é a série e estás a rever. Agora, eu acho que está bem conseguido. Espero que traga novos fãs, mas acho que não tem, à parte daqueles detalhes, não tem ali nada que me choque de estar mal feito. Eu gostei também muito dessa parte em que se misturam as imagens reais com as imagens que foram sendo captadas pela equipa que produziu esta série do Ayrton Senna. Está muito bem feito. Aliás, está muito bem conseguido. Tem algumas pessoas de família que não se sentam ao domingo para ver Fórmula 1. Tem outros familiares, nomeadamente pai, sim, esse senta-se religiosamente ao domingo e perguntavam-me, mas isto é real? Aliás, a minha mulher também perguntou-me, mas isto são imagens reais? E depois dá-nos também aqui algum gozo, algum prazer abrirmos o computador ou pegarmos no tablet e mostrarmos e dizermos, sim, isto é real, isto aconteceu mesmo. Ou tu sabes que aquilo vai acontecer na chicane de Suzuka e estão todos ali à tua volta e tu que sabes, mas não queres desmontar. Gostei também muito dessa parte. Dizia-vos há pouco, não gostei no documentário do Ayrton Senna. Se é um piloto que eu não diria idolatrar, mas que eu gosto, e é o único piloto quem tem merchandising é o Ayrton Senna. Também, tal como tu, não vivi, era muito pequeno quando o Ayrton faleceu, por isso não tenho qualquer noção. No entanto, não gostei que aquele momento, que o momento em Tamborel lá estivesse no documentário. Acho que não era necessário e foi aí que eu parei. Mas no documentário do Senna. Eu acho que é importante porque discordo contigo aí, porque pela primeira vez tu vês aquelas imagens. É que aquelas imagens não tinham passado na televisão. Sim. E chocou-me. Mas é chocante. E as imagens dele, especialmente a reação do Senna ao acidente do Ratzenberger, nunca tinha sido visto antes. E eu acho que isso faz parte, acho que trouxe algo. É chocante, mas eu acho que tinha que lá estar. E depois a parte do acidente dele é incontornável, não é? Acho que na série, por exemplo, eu acho que eles são muito delicados com essa parte e é uma parte muito curta de tudo o resto e eu acho que fizeram bem, mas no documentário, sendo documentário, eu valorizei que nos tivessem dado acesso àquelas imagens que nós no fim de semana não tínhamos visto. Eu enquanto fã, foi naquele momento em que parei e não consegui ver mais. Nesse aspecto de ter ou não aparecer ou não aparecer na série, como não vivi, se calhar não me choca assim tanto. Mas voltando àquilo que nos estava a dizer da liberdade do Senna a falar, o público novo ou mais jovem que vê isto até pode ser importante, e mesmo, digo eu, se calhar dentro do mundo da Fórmula 1 atualmente, quem olha para aquilo, mas ainda agora saiu um documentário ou uma série do Senna
que falam abertamente. Acham que as crianças que falam e que usam como pretexto para não se poder falar de certas coisas... Não é na Fórmula 1, não é? Porque Exatamente. o Max disse A ou B. Ou... Exato, Eu mas digo o Max, mas outros pode ser conteúdo muito importante para voltar atrás, para voltar àquele tempo, para haver mais liberdade. E eu acho que nesse aspecto, não só trazer mais público à Fórmula 1 também pode ser positivo desta forma. E espero que o seja. Deixá-los conhecer como é que os pilotos são, e há personalidades diferentes. E nisso ele foi um grande exemplo de contra tudo, ou contra os organismos de poder, ele falar abertamente o que pensava quando se sentia injustiçado, e houve algumas vezes que foi, outras não, mas há algumas vezes que foi claramente prejudicado e injustiçado. Mas naquela época também temos que perceber que era mais desporto do que negócio, Claro, e hoje é quase mais negócio que desporto. Exatamente, obviamente. Já me estava a esquecer aqui de uma série que também é bastante recente, que é numa outra plataforma de streaming, que é a que conta a história da Brown, em 2009. Eu assim ainda não vi. Tenho para ver, tenho gravado, tenho para ver, e dizem que é muito boa. Muito boa, muito boa. Porque os interlocutores, os participantes, além do Jenson Button, todos participam naquela série e contam a história, esta história deliciosa da temporada de 2009. Eu tenho para ver, se calhar agora a caminho da Austrália vou ter tempo. Tens tempo, tenho tempo de pensar aquilo. Uma equipa que estava falida, Acabou, que esteve para fechar e que ganha. É uma história também muito, muito interessante, a história impossível da Fórmula 1. Com o Keanu Reeves e também com... O Keanu Reeves faz aqui o papel de narrador. Sim. E depois com o Jason Button a contar como chegou ao título. É incrível. Há uma também que chegou a estar sobre a McLaren nos anos da Honda, que depois acabaram. Aquilo estava a correr tão mal que o episódio 6 parou. Mas até ali era giro, porque tinha um acesso muito grande. Sim, estava e se calhar ainda está na Prime Video. Pronto, ok. Não me lembro bem onde é que tinha visto, mas era... Esta, estão aqui a pôr, é a minha favorita. Eu gosto muito de futebol do Manchester City. Acho brutal tanto o episódio do City, a série do City com o Guardiola, como a do Tottenham com o Mourinho. Acho que nos dá uma perspectiva muito boa. E a do Arsenal? A do Arsenal ainda não vi toda, mas já vi. Mas acho que o treinador não tem o peso destes dois. Agora, o que eu me questiono, e para mim, apesar de ser um bocadinho aqui off-topic, a melhor série de desporto todo é o Last Dance, sobre a temporada que ainda não vi. Do Chicago Bulls. Para mim é a melhor série de desporto de sempre. Vi um bocadinho. E tens ali o Michael Jordan e aprendes como é que eles funcionavam, e acho que é brutal. E eu sinto falta disso no Drive to Survive e nas coisas da Fórmula 1. Mas ao mesmo tempo eu também me interrogo, será que o fã do basquetebol ou o Scottie Pippen mesmo que tu, exato, ou os que jogam basquete e trabalham na NBA viram lá e dizem ganda tanga, percebes? Eu ponho essa questão, que se calhar para um fã de Fórmula 1 que não está por dentro, vê aquilo e diz, isto é o fim do mundo. Temos que ter sempre um bocadinho esse peso. Eu acho que não, eu vou acreditar que não, e um dia gostava de encontrar algum destes jogadores e perguntar-lhe, aquilo era mesmo bom, porque eu acho mesmo extraordinária a série. E fazermos um bocadinho, temos que ter um bocadinho esse filtro nós, que estamos dentro das corridas e que nos choca muito a história das luvas e do capacete dessas coisas. Se calhar nestas séries também acontece, para quem sabe, mas por isso acho, e entretanto, de qualquer maneira, qualquer coisa que cubra os desportos que nós gostamos é positivo. Sim, venham. Entretanto houve pelo menos já 2 temporadas de uma dedicada ao ténis, Match também, Point, se não estou em erro. Dos produtores do Drive to Survive houve também o Full Swing, que começou bem, depois acompanhou um bocadinho aquela batalha entre o PGA Tour e a Live Golf. Aqui que temos um piloto de Le Mans de resistência, há 2 documentários sobre a Audi em Le Mans que são absolutamente extraordinários. Eu adorei. Estão no YouTube. E aquilo é o que eu gostava, é um full access, é acesso total ao que aconteceu naquela corrida, à estratégia, às decisões. E a Porsche também tem. Sim, mas o da Audi eu adorei. E é o que o público vai buscar para perceber mais sobre aquelas corridas. O da Audi, corrijam-me, porque já vi o da Audi e já vi o da Porsche. O da Audi é o do André, do Stella, não. Que estava na McLaren também, que entretanto saiu. Já nos vamos lembrar. Não é o André Stella, porque o André Stella está na McLaren. Seidel? O Seidel. Que foi para a Sauber e agora saiu também. Exatamente. Ele é da Porsche. Era Porsche. Okay. Se não estou em erro, Porsche. Ou era Audi? Se calhar teve nas duas. É verdade. Mas tinha a engenheira da estratega da Audi que tem ali uma decisão-chave que lhes faz ganhar a corrida, e a comunicação entre ela e o piloto até chegarem, mete-se slicks ou não, acho que
Para quem É já fantástico. já viveu corridas de resistência, já fez ou já participou, aquele é brutal. Estamos aqui a dar algumas sugestões para o pessoal ir ao YouTube e tentar ver. Não se esqueçam é que em fins de semana de corrida têm muito e bom divertimento para ver na DAZN. Seja... Isto é bom para as viagens. É como bom, eu faço. é bom. Nas viagens mais longas é bom para ver. Tu também vais fazer umas viagenzinhas. Gostava de um dia de ser figura principal de um documentário destes, mas um documentário daqueles a sério, do Eu? Racer, sim. Eu acho que não tenho perfil para isso, muito honestamente. E já falei abertamente disto, não sei se devia falar novamente, mas no ano em que ganhei Le Mans, ganhei no mesmo ano com o António. E de certa forma foi bom. Fico por aqui. Deixa estar. Exato. Não, fica aqui um bocadinho mais escondidinho e não se preocupe. Nada com contra o isso. programa do Gosha, mas Sim. deixa estar. Também querias lá ir. Bom, Temos aqui frustração Temos, da carreira do Henrique. deve ser a primeira O pessoa Gosha que não... sabe. Pronto, que não queria ser entrevistada por Exato, Manuel Luís exato. Gosha. Será que sou a primeira? Que maravilha. Quem Que sabe, maravilha. quem sabe. Que Ias? maravilha. Eu não ia. Eu não sou a Mas primeira. porque o Nuno é só mesmo corridas, só Eu gosta não mesmo ia, de falar não de corridas, ou então de futebol. Também gosta Exatamente. muito. Também gosta Não, e de muito outros desportos. Eu gosto de desportos. em Basquete. geral. Pádel, agora és um pró em pádel Tudo, também. tudo. Ténis, adoro ténis e gosto de tudo. Eu de desporto, pá, gosto mesmo de tudo, mas obviamente futebol e corridas. E ralis. Ou seja, corridas em geral. Tudo e mais alguma coisa. Até de carros de rolamentos. Era forte eu. É verdade. De ralis, o próprio promotor do WRC Não há nada. lançou agora algo Sim, mas que até não há podem ver na Rally TV, que está disponível também na plataforma da DAZN, mas não há assim nada. Faria bem ao WRC uma série deste género. Precisa de um reshape, na minha opinião. Sim. Acho que o público-alvo é um nicho e precisam, pelo menos, de abranger um bocadinho mais desse nicho. Precisa de ser. Vou utilizar aqui um termo caro e não interpretem mal e vou abrir bem a boca. Americanizado? Precisamos de fazer disto um show. É difícil. Eu acho que é um show. Pois. Os puristas, é um show por si só. É só tentarem descobrir isso. Eu acho Exato. que o modelo que passa para o público tem que se calhar mudar um bocadinho, mas se perguntarem qual é a solução, não sei dizer, mas há pessoas para pensar nisso para Que deviam. cativar um bocadinho mais, mas que é um show, é? Sim, mas eu também... aí é aquela batalha dos puristas contra os não puristas. Não vejo também os pilotos de rally os mais dispostos a fazer muitas das coisas que os pilotos de Fórmula 1 tiveram que fazer para também estar dentro Achas que do não? Drive to Survive. Também porque não há aquela pressão dos patrocinadores, será? Sim, E todo... sim, e correm para marcas. Pá, e é diferente. Acho que é difícil de imaginar, mas também a Fórmula 1 estamos todos no mesmo sítio e corre-se todos no circuito e estamos todos no paddock. É bastante mais difícil quando tu andas 300 km por dia em sítios diferentes, o dia inteiro dentro do carro, há menos tempo livre. Não sei como é que poderia funcionar uma série do mesmo género. Não seria fácil de acompanhar, mas há muitos problemas nos rallies. O formato agora em que transmitem, vês o carro e depois no fim de cada vês o arranque, vês o final, conversa ali de circunstância no final, mas não há muitas imagens boas do troço. Há dos highlights só, Exato. depois do rally. E é complicado. Eu acho que também o formato em si torna o trabalho mais difícil do que é fazer a cobertura do circo que está ali mais Sim, fechado naquele Está ali espaço. num espaço Sim. e não está distribuído muitas vezes Exatamente. a meio de árvores e de montanhas. Sim, isso locais muito mais difíceis, com muito maior dificuldade de acesso. Sim, muitas vezes sem grande cobertura de Exato. rede que é necessária. Exatamente. Não, lembro-me perfeitamente de saíres de Portimão um bocadinho à pressa, porque ias para Peniche, se não me engano, gravar para o Drive to Survive. Ias gravar, ias acompanhar. Sim, mas não o fomos lance. para Peniche, ficámos lá pelo sul só. Pois, mas a ideia pelo era, acho que era ir para Peniche. A ideia era, neste episódio, como nós tínhamos um bocadinho Isso foi na temporada foi no segundo 3. ano que fizemos Portimão. Nós estávamos lá todos e Ok, depois na segunda-feira era para a 21. temporada 4. 21. Sim. Temporada 4 já do Drive to Survive. Ou Porque três, a primeira Eu sei que apareceu na 3. A primeira faz. Ok. Porque a primeira faz o balanço, não é o balanço, mas retrata 2018.
a segunda 2019 e a terceira 2020. Mas o segundo grande prémio o foi... segundo grande prémio foi em 2021. E foi em outubro, não é? Aí, mais ou menos. Não, foi no arranque da temporada de 2021. O que Sim. foi em outubro foi em 2020. Então se calhar foi 2020. Foi quando tivemos a Covid. Mas quando nós tudo fizemos rebentou. transmissão de lá. Fizemos. Pronto, Fizemos. então é isso. Nos dois. Nos dois. Pronto, já não me lembro bem. Mas sei que foi na segunda-feira a seguir. O primeiro foi o que tinha a porta aberta, isto é, que tínhamos público nas bancadas. O segundo foi o que não tivemos porque estávamos na terceira ou quarta vaga de Covid. Eu não me lembro exatamente qual é que foi, mas a ideia era mostrar o que é que o piloto faz no seu tempo livre. E então eu não queria nada scriptado e tive participação no que é que queríamos fazer. Porque tu entraste. Exato. Mas eu queria que eles vissem o que é que nós fazemos entre corridas. E o que nós fizemos em Portimão é uma coisa que nós costumamos fazer, ou costumávamos fazer nessa altura, entre corridas, que era, estamos num sítio giro, há estradas giras, bom tempo, vamos fazer um passeio de moto. No fim porque andávamos todos de moto e fazíamos passeios, fizemos grandes viagens entre corridas, até chegámos a ir de uma corrida para a outra de moto. Na Áustria fizeste grandes passeios. Sim, e nós fomos de Paul Ricard para a Áustria, inclusivamente. Mas porque já o tínhamos feito e aqui eu conhecia as estradas. Havia ali estradas perto de Portimão, onde já tinha sido o Rally do Algarve dos anos anteriores e que são estradas muito giras. Nós íamos fazer na zona de Monchique e era fazermos isso, eles acompanharem-nos, mas não... Tipo, eu dizia, olha, nós vamos passar por aqui, vocês estão lá, filmam, passamos, paramos para tomar um café e depois o sítio final era chegarmos a uma praia onde íamos fazer um bocadinho de surf, coisa que já fizemos por vários sítios do mundo onde aconteceu. Ao fim e ao cabo, aquilo fez aquela coisa toda e depois saiu um minuto do surf. Mas pronto, está ok. Agora, não mostrou o que é que o piloto faz e como é que, especialmente na questão do lance, que muita gente não conhece a pessoa em si, e aquilo foi um dia, como é um típico dia de entre grandes prémios, que é, vamos de moto, paramos num café da beira da estrada qualquer e comemos um pacote de batatas fritas e o que houver. E o homenzinho que lá está nem sabe quem é que nós nem somos. Nem sabe quem nós somos, nem ideia. Pouco mais ou menos. Another American. Exatamente. E nem é americano, é canadiano. Exato. E depois seguimos e fazemos surf, que é um dos desportos que nós costumamos fazer. Ele faz bem, eu faço pessimamente, mas pelo menos estou na água e estou ali a fazer exercício. E pronto, e era essa a ideia. E depois, quando se vê o episódio, sai ali uma coisa muito resumida, mas é assim, e há de ser assim em muitas outras coisas. Aquilo que eu vos queria dizer, que estou curioso para ver nesta temporada eu vou ver porque eu sei que há um episódio sobre o Sainz ir para a Williams. Acho que é um dos episódios. E sabemos que ambas as partes envolvidas gostam de aparecer no Drive to Survive. O que é engraçado é que, se eu não estou em erro, a notícia do Sainz assinar pela Williams foi a primeira notícia da pausa de verão, certo? Foi no início de agosto. Foi a primeira notícia da pausa de verão, basicamente. E nós, a chegarmos a Zandvoort, e a chegar ao hotel em Zandvoort, tivemos que entrar por um sítio diferente e não sei o quê, porque aquilo estava tudo montado para filmarem o momento da assinatura e do acordo do Sainz com o James Vowles e com a Williams. Só que Zandvoort foi 2 meses depois. Foi. Basicamente. Percebes? Ou 1 mês e meio depois. E são estas coisas que para mim não fazem sentido. E como é que eles se sujeitam a isso? Mas sabemos nós porque no teu caso, porque estás no paddock. Não, porque entrei no hotel e vi a cena. Mas mesmo quem veja notícias de Fórmula 1 sabe que ele assinou naquela altura e sabe depois quando é que foi o grande prémio de Zandvoort. Mas eu acho que eles não vão dizer que aquilo foi filmado em Zandvoort. E isso é que tem piada. Isso é que vai ter piada. Sabes que 30% dos habituais espectadores do Drive to Survive ou consumidores do Drive to Survive não veem a Fórmula 1. Quantos? 30%. Depois, é grave. Mas pronto, pelo menos há outros. Eu até achava que era mais. Não, sim, são 30%. Mas segundo estes dados. O que eu quero ver é como é que vai ser a atuação, se vai ser boa ou não, porque aquilo é encenado. Não foi naquele momento que eles acordaram o contrato. E será que o momento... Mas isso tem graça, é só um fériver, não é? Só quero ver. Mas já agora fiquei aqui um bocadinho com a pulga atrás da orelha. Será que o momento... Já vi aí em parte, e nós estamos a gravar este episódio antes de sair o Drive to Survive. Há aquele momento em que é o chamado momento awkward entre o Toto Wolff e o Lewis Hamilton.
Será que ele tinha acabado de anunciar? Não, acho que não. Tenho quase a certeza que não. Até por uma questão de respeito. Acho que tem que ter sido fora das câmaras e uma conversa completamente diferente. Agora, depois, para a narrativa e para... Vamos ver como é que eles reagem, como é que eles dizem. Pá. Mas acham que o Luís é alguém que alinha... Acho, sim. Nem precisas terminar a frase. Ou seja, fazia-te conta que estava a dizer ao Toto Wolff naquele momento que não se veja a imagem e que seja um bocadinho como aquela imagem do Gunther Steiner que fechou a porta e que virava estava ator dentro do escritório. Sim. Claro que virava ator. É? De certeza absoluta. De certeza absoluta. Já vamos ganhar mais uns haters. Não, mas mais um talento Lewis Hamilton. Não, sem dúvida. Ele tem muito talento. Sim, já ouvia tocar piano também. Já é cantor também. Agora do menino da Red Bull é que toca uma guitarrazinha O também. Liam Lawson. O Liam Lawson. Não sabia. O Liam Lawson. Qualquer dia dá-nos concerto. Foste tu que mandaste isso. Sim, Fui. Então, olha, O TikTok tem coisas boas. Essa é uma delas. Pronto, eu não consegui abrir, foi por isso. não abro no que eu não tenho. Agora, pronto, não... São detalhes. Se nós temos que engolir estes detalhes e isso traz mais fãs, mais dinheiro, mais cobertura para a Fórmula 1, e não vamos reclamar. E aquele ponto que falaste, gostaste muito do Last Dance de basquete. Pode haver aqueles detalhes que não tanto por dentro que vemos com bons olhos. Sim. Nós que se calhar sabemos como é que as coisas passaram e se calhar, eu não sei se foi exatamente em Zandvoort ou não, mas se calhar até conheço se calhar a porta do hotel, não sei. Exato, se calhar é por aí. se calhar já lá fiquei. Exato. Digo, mas isto não joga bem um com o outro. Exato. É um bocadinho como aquela história Exato. que eu contei do Lando. E agora aqui nós temos estado a tentar passar imagens. Há uma aqui muito chocante que é o Sainz na cama do hospital com a máscara. Aquilo é quando ele foi operado à apêndice e eles põem aquilo num acidente e nunca tinha tido tanto medo na vida. Aquilo é narrativo. Foi na Arábia Saudita. Sim, pois, mas não tem nada a ver com um acidente. E quando tu vês estes highlights, parece que é em reação a um acidente que ele foi parar ao hospital. E não. Foi por uma apendicite que pode acontecer a qualquer um. A ele já não lhe acontece. A ele já não lhe acontece mais. Mas, tem estas partes bastante engraçadas, não é? E depois, há as partes de acolorir quando era o Buxton. Sim. A fazer aquelas... Que agora já não é. Ótimo. A qualificação é muito importante porque quem faz a pole arranca à frente dos outros todos. Tipo. Aquilo é para o não conhecedor de Fórmula 1, não é? Sim, e a verdade é que às vezes não acontece. Exato. Não, é isso. Final de temporada. Aparecia o Nuno Pinto a dizer nem sempre. É muito importante chegar ao fim da corrida à frente dos outros porque senão não marcas pontos e tal. Tipo, é desnecessário. Sim. É desnecessário. Mas eu surpreendo como é que eles também se... Primeiro, como é que conseguem dizer aquilo sem se rir? Eu ria-me logo. Mas se calhar, ria-me logo. por exemplo, a figura do Buxton se calhar saiu engrandecida desde aí. O ego dele explodiu, isso sem dúvida. E agora era uma das caras, e é uma das caras da publicidade, por exemplo, da Lego, que este ano também lança a coleção oficial com a Fórmula 1, só que entretanto foi para indicar para os Estados Unidos da América. Ótimo. Fazer o broadcast da Fox. Boa sorte para ele. Desejo-lhe mesmo. Ele e o James Hinchcliffe, antigo piloto, também. Mas bom, James Hinchcliffe, já vi algumas coisas e acho que é muito bom. E pronto, mas o Buxton, a Claire Williams também a falar com aquele sotaque super posh e tal. Eu acho essas... Eu trocava aquilo por imagens de corridas, percebes? Acho que era muito melhor. Se fosse para encher a barra cá debaixo do tempo, ia ser com um conteúdo mais interessante. Mais interessante. Mas se calhar sou só eu. Interessante foi, sem dúvida, este podcast em que dedicámos ao Drive to Survive. Depreendo então que faz sentido continuarmos com o Drive to Survive, que era a pergunta que lançava este episódio. Se continua a ter audiências e a trazer novos fãs, sejam eles de curta duração ou se depois fizerem a transição para ser fãs a sério, siga. Não precisamos nós de ver. Eu vejo mais da perspectiva se calhar, do business para a Fórmula 1, que depois leva muitas coisas atrás. Acho que continua a fazer... E que beneficiamos todos. Se o business crescer, beneficiamos claro todos. Que sim, claro que sim. Nós certamente vamos estar atentos a este Drive to Survive. Não prometemos de certeza ver todos os episódios, mas há 24 episódios que esta temporada vamos querer ver. Todos, claro, na DAZN. São os 24 grandes prémios desta temporada de 2025. Começa já na Austrália. Obrigado, um abraço.